principal fornecedor dessas matérias-primas para os Estados Unidos. Você vai ver daqui a pouquinho, num comentário do Gabriel Bucic Santos, quais são os impactos que a economia brasileira sofrerá com uma taxação de 25% sobre a produção de alumínio e também a produção de aço. Inclusive aqui em Mato Grosso, nós temos uma das grandes reservas de alumínio do Brasil, lá no município de Aripuanã, onde o grupo Votorantim explora uma mina de polimetais, dentre eles muito alumínio. Daqui a pouquinho você vai ver quais poderão ser os impactos que esta taxação de Donald Trump traz à economia brasileira. Nós vamos ver daqui a pouquinho também a matéria do Rovilson, o velório do saudoso vereador Edivaldo Ferreira da Cunha, popular professor profeta, que nos deixou ontem e foi velado hoje no Parlamento Municipal. Já houve o sepultamento, né, do querido amigo, vereador por Cuiabá, profeta, que nos deixou aos 74 anos de idade. Você vai ver também com a doutora Natasha Schlecharenko quais são os cuidados que você deve ter para não ser acometido pelo acidente vascular, né, o famoso AVC, né? Quais são as consequências e o que é que você pode fazer para impedir ser vítima de um AVC que está alastrando aí uma loucura em Cuiabá, em Mato Grosso, Brasil afora, principalmente pelo ritmo de vida que todos nós estamos levando. E você vai ver também bola na rede, né? Acabou agorinha, Real Madrid 3, Manchester City 2. O impressionante é que esse jogo foi em Manchester, né? Uma das capitais industriais da Inglaterra. O Manchester City esteve 2 vezes com 2 gols do centroavante Haaland, norueguês Haaland, 2 vezes à frente, mas o time do Real Madrid, o maior campeão da Champions League, virou e venceu no primeiro playoff, né? O Real Madrid sai na frente, semana que vem recebe o Manchester em Madrid. Nós vamos ver também hoje uma entrevista, vou receber aqui o Silvano Cruz e a Tânia Mendes, são candidatos a presidir a União Cochipoense de Associação de Moradores, aqui da capital, a UCAM. Depois vamos receber também a outra chapa, né? A chapa 1 hoje estará conosco, a chapa 2, e amanhã a chapa 1 estará aqui falando sobre o futuro do movimento comunitário do Cochipó. E você vai ver, a prefeita Flávia Moretti encontra-se com o senador Jaime Campos, né? O que é que ela diz? O que é que ela foi fazer em Brasília? Por que procurar Jaime Campos? No que Jaime Campos pode ajudar a administração Flávia Moretti? Tá bom, gente? Não saia daí. Eu começo o programa hoje mostrando o velório do vereador Edivaldo Profeta aqui na Câmara Municipal. Leandro, faz favor, põe na tela. Edivaldo Ferreira da Cunha tinha 74 anos e era conhecido como Profeta. Ele morreu em casa, vítima de um infarto. O velório do ex-vereador por Cuiabá e líder comunitário do bairro Copamil foi realizado no plenário Ana Maria do Couto, na Câmara Municipal. Local ideal para se despedir de alguém importante para a história política do município. Nós que temos aí uma relação com as lideranças comunitárias, com os bairros, com as instituições aí, com as uniões de presidentes de bairro, das associações dentro de Cuiabá, nós sabemos a importância, a luta que ele sempre liderou frente aos movimentos comunitários pela melhoria dos bairros. Quem teve o privilégio de conhecer a história de vida do ex-vereador sabe que sua morte deixa uma lacuna muito grande na família e no movimento comunitário. Meu pai era uma pessoa muito amada. Desde que eu me entendo por gente assim, meu pai sempre lutou muito em prol da comunidade, ele sempre gostou de estar no meio disso. E tem uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida, que é não desistir nunca de nada. Porque assim, o teto podia estar desabando, ele falava, você vai que você consegue, a gente não pode desistir. Ele tinha muito otimismo, ele tinha uma fé, uma garra de lutar pelos propósitos. É uma pessoa que veio do nada e conquistou tudo com o suor dele, com o trabalho dele. Sempre, né, deixou um legado para os netos. Profeta, ao lado do Wilson Santos,
foi um dos primeiros professores de cursinhos em Cuiabá, no PRES, né? Na Escola Estadual José de Mesquita, onde ele foi meu professor de Sociologia. O movimento comunitário deve muito ao Profeta. Ele ensinou muito, 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 muito. Um excelente presidente de bairro, ele vivia por aquele bairro e um excelente pai de família, excelente amigo. O Profeta era tudo isso. Ele está entre os melhores presidentes de bairro do Brasil. O sepultamento estava marcado para o fim da tarde desta terça-feira no cemitério Parque Bom Jesus de Cuiabá. É isso aí. Profeta era professor da rede estadual, já estava aposentado, lecionou durante mais de 30 anos a disciplina de Geografia e outros, também lecionou em cursinhos preparatórios para o vestibular e foi um baita de um líder comunitário. Presidiu durante várias gestões a Associação de Moradores do bairro da Copamil. Foi vereador por 4 anos em Cuiabá e tinha como marca os trabalhos em mutirão. Fez uma dezena de praças em Cuiabá, restaurou prédios públicos, construiu uma importante praça esportiva no bairro Alvorada, quarta-feira. Que Deus possa recebê-lo, porque Profeta aqui nessa terra só fez o bem. Um abraço, amigo, que Deus o tenha. Nós vamos ver agora que o prefeito Abílio não só prometeu, como saiu da promessa. Encaminhou à Câmara Municipal projeto de lei propondo a extinção, o fim, acabar com a Arsec. Rovius Paim, por favor, Leandro, põe na tela essa matéria. O projeto de lei da Prefeitura de Cuiabá, que prevê a extinção da Arsec, ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa, antes de ser votado na Câmara Municipal, o que deve acontecer na semana que vem. É uma promessa de campanha do prefeito Abílio, onde ele mandou para a Câmara, que cria 4 conselhos inicialmente, né? Água, transporte, lixo e iluminação, né? São 4. É onde vai ser, esses conselhos vão estar vinculados às secretarias de obras, de meio ambiente, mobilidade urbana e iluminação. A Arsec é a agência responsável pela fiscalização dos serviços públicos, como regulação da tarifa do transporte coletivo, coleta de lixo, saneamento básico, entre outros. Mas, segundo o vereador Rafael Ranalli, que apoia a extinção, não vem cumprindo suas funções. A população sente da Arsec, pelo menos o que nos chega, é qual a utilidade. Se a população não tem benefício, as empresas não são obrigadas a fornecer um serviço a contento, aqui vai ter um voto favorável sim. E como eu sempre digo, quando a gente escolhe um administrador, a gente tem que confiar nas decisões deles. O vereador conta que o reajuste na tarifa de água, aprovado recentemente pela Arsec, motivou a criação do projeto para acabar com a agência. Uma água que custaria já caro, R$ 5,00 um metro cúbico, em média, vai para quase R$ 10,00 um metro cúbico. Então, assim, é um absurdo. A gente queria que uma agência reguladora viesse sim para defender os interesses e os anseios da população. Com o fim da Arsec e a criação dos conselhos setoriais, a Prefeitura espera dar mais eficiência na fiscalização dos serviços públicos. Para o vereador Eduardo Magalhães, que é contra a extinção, existem outras maneiras de resolver as falhas na agência. Porque a agência é o que passa credibilidade para as concessionárias, para as terceirizadas, para as empresas virem participar de uma concessão em Cuiabá. Então, quando você encerra uma, você automaticamente tem que criar outra, para que haja essa segurança. Então, até o momento, não está sendo falado de criar uma nova agência. O problema está na SEC, está na diretoria da SEC, então afasta toda a diretoria e mantém a agência, que é o que vai passar credibilidade para amanhã ter uma concessão aqui e uma empresa investir 2, 3 bilhões na nossa capital. Se o projeto for aprovado, a Prefeitura terá até 90 dias após a sanção do prefeito para concluir o processo de extinção. Com isso, as atribuições e obrigações da Arsec serão transferidas para as secretarias municipais, de acordo com a competência de cada uma. Como o prefeito tem o apoio da maioria dos vereadores, o projeto deve ser aprovado com tranquilidade. E eu digo muito mais, hoje em dia Cuiabá não está com essa questão situação e oposição. Todo mundo quer colaborar com Cuiabá. Até os oposicionistas estão favoráveis a que esse governo dê certo.
Olha, esse assunto é um assunto que ainda vai dar muitas discussões. Observação. As agências nascem no governo de Fernando Henrique Cardoso, no final dos anos 1990. Por quê? O Estado entende que precisava ter agências dirigidas de forma independente do Estado, do Congresso Nacional, sobre as quais não houvesse pressão política. Tanto é que os membros dessas agências, ANEEL, Anatel, ANTT e outras, eles são eleitos para mandatos de 2, 3, 4 anos, não podem ser substituídos pelos governantes. É independência. A agência deve trabalhar em favor da população, independente do partido que governe naquele momento. O prefeito pode extinguir a ARSEC e pode fazer uma parceria com a AGER, que é a agência reguladora estadual. Se ele não quiser gastar tanto, ele faz com a AGER. Agora, ele trazer essa fiscalização para dentro da sua própria administração, perde o princípio da independência que a sociedade escolheu e decide, tá bom? Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Na volta você vai ver mais um passo na operação que procura os assassinos e os mandantes do assassinato do advogado Renato Neri. É rapidinho e eu espero você aqui. Ele é como uma floresta invertida. A gente explica. Enquanto a Amazônia, por exemplo, tem árvores enormes com raízes pequenas, o Cerrado possui árvores menores com raízes muito grandes. O Cerrado funciona como uma grande esponja que absorve e distribui a água por toda a região. Toda essa água garante a sobrevivência de grande parte da população brasileira, seja para o uso humano, para a geração de energia ou para a produção de alimentos. Você sabia que as ligações irregulares de energia elétrica, os famosos gatos, têm impacto negativo para você? Só em 2022, Mato Grosso perdeu mais de 100 milhões de reais por causa dessa fraude. Dinheiro que poderia ser investido em hospitais, escolas, nas ruas, mas acaba sendo desviado. Ao ver uma ligação irregular, é só informar as autoridades e a concessionária. A sua identidade será mantida em absoluto sigilo. Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Mateus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força. Cara, tipo Sicoob, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Vamos falar em voz ativa? Bora cantar? Vamos lá. Mas que uma escolha financeira Sicoob. Em Chapada dos Guimarães, você tem o endereço certo para diversão e bem-estar. A Casa da Serra dispõe de um ambiente onde você vai se sentir acolhido pela natureza em um espaço arejado e aconchegante. Venha desfrutar deste lugar especial que é a Casa da Serra, com tudo o que você precisa para relaxar e viver com quem você ama momentos inesquecíveis. Amazônia Petróleo, compromisso com você. Em 2022, foram registrados mais de 40 mil casos de furto de energia em Mato Grosso, conhecido gato. Isso já causou uma perda de mais de 100 milhões de reais no estado, valor que deixa de ser investido em hospitais, escolas, segurança. Mas não é só isso, pois esses prejuízos acabam causando aumento do valor de sua conta de energia. Combater essa fraude é um desafio que começa com a sua ajuda. Ao ver uma ligação irregular, é só informar as autoridades locais. O processo é 100% anônimo. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está sentadão aí, você mesmo está olhando aqui, ó. Você, cara, você é a razão principal do nosso programa, tá?
muito obrigado pela sua audiência. É super importante saber que você está aí e não fique só aí assistindo. Puxe a nossa orelha, mande sugestão, faça denúncia, a gente vai atrás, tá bom? Gabriel, vai lá. Como que essa história aí de que a polícia está avançando nas investigações do caso Renato Neri? É isso aí. Olá, você de casa, muito obrigado pela sua audiência, por mais um dia aqui. Eu sou Gabriel Bucic Santos e venho trazer para vocês as principais notícias do dia. E nós vamos começar hoje com a notícia do Renato Neri, que o Página Única traz para a gente. A Operação Office Crime cumpre medidas cautelares de envolvidos em morte de advogado Renato Neri. A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá, a DHPP, deflagrou nesta terça-feira, dia 11, mais uma fase da Operação Office Crime, que investiga o crime do advogado Renato Neri, morto no dia 5 de julho, em frente ao seu escritório. A polícia cumpre medidas cautelares. Essa é mais uma das inúmeras diligências investigativas, com levantamentos técnicos e periciais, a fim de esclarecer a execução do profissional. As investigações da DHPP apontam a disputa de terra como a motivação para o homicídio de Renato Neri. É isso aí. Olha, eu tive o privilégio de conhecer Renato Neri, ainda muito jovem, quando ele trabalhava na antiga Escola Técnica Federal de Mato Grosso. Era uma espécie de ajudante de ordens do famoso e saudoso coronel Octaíde Jorge da Silva, este diretor de ensino daquela elogiável instituição escolar. Renato Neri deixa a Escola Técnica, fez o curso de Direito, tornou-se um brilhante advogado, um líder da sua categoria, até assumir a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso. Abri um parênteses aqui. Hoje, 11 de fevereiro, o advogado Ulisses Rabaneda toma posse numa cadeira titular em Brasília, no Conselho Nacional de Justiça. É a primeira vez que nós temos alguém de Mato Grosso, um jovem e brilhante advogado, assim como foi Renato Neri, está tomando posse hoje como membro titular no Conselho Nacional de Justiça. Voltando ao Renato Neri, ele preside a seccional da OAB em Mato Grosso, brilhante advogado, articulista política, escrevia muito para os veículos de comunicação do estado de Mato Grosso. E ele foi assassinado há exatamente 7 meses, há 210 dias, na porta do seu escritório, na Avenida Fernando Corrêa da Costa. Ele foi fulminado por vários tiros. 7 meses. Até hoje, a polícia não apresentou à sociedade os assassinos e nem os mandantes desse assassinato. Nós continuaremos aqui, dando voz à família de Renato Neri, dando voz à seccional da OAB Mato Grosso, para que o governo do estado acelere, torne mais eficiente as investigações e dê respostas à sociedade sobre esse crime bárbaro que aconteceu no coração de Cuiabá. A próxima, Gabriel. Vamos lá. A próxima vem do Globo Esporte, que traz a notícia do Real Madrid vencendo de virada aí por 2 vezes, né? Atrás Será do placar. que tem os gols aí? Se tiver os gols, passa agora, então pode deixar para o final do programa. Leandro, Carlão, vamos trabalhar, rapaziada. Vocês estão ganhando muito, trabalhando pouco, hein? Vamos ver, Roberta, puxa a orelha desses meninos aí. Então, no final do programa, eu quero mostrar os gols. 3 para o Real Madrid, 2 para o Manchester. Esse jogo foi onde, Gabriel? Foi lá em Manchester, foi lá na Inglaterra. Isso. Na Inglaterra? É. Foi o primeiro jogo das oitavas de final da Champions League, né? São 2, né? São 2 jogos. Agora o Real... o primeiro foi na casa do Manchester, o Real foi lá e virou 2 vezes, 3-2. E agora, daqui uns dias, vai ser lá em Madrid, no Santiago Bernabéu, onde o Real aí joga pelo empate para classificar. Então traz os detalhes dessa partida que terminou agora há pouco. Vamos lá. Antes de qualquer coisa, foi um jogaço. O Manchester City teve uma de suas melhores atuações na temporada. O problema é que do outro lado estava o Real Madrid, o maior campeão europeu que sempre ressurge das cinzas. O gigante espanhol esteve atrás do placar por 2 vezes, mas conseguiu a virada por 3-2 nessa terça-feira no estádio Etihad, no primeiro jogo dos playoffs das oitavas de final da Champions League. Haaland abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, Mbappé empatou de canela
aos 15 do segundo tempo. No final do jogo, o centroavante norueguês marcou de novo de pênalti. Brahim Dias igualou em 2-2 e nos acréscimos, Bellingham, do Real Madrid, fez o gol da vitória do time merengue. Ok. Vamos para a próxima, Gabriel. Qual que é a próxima? Vamos lá. A próxima notícia vem do G1, onde traz que o governo federal lança um site para facilitar a contratação de MEIs para pequenos reparos em prefeituras e outros órgãos. Então, olha, você aqui, põe aqui a câmera em mim, faz favor. Você que é carpinteiro, marceneiro, pintor, serralheiro, você que tem uma uma pequena empresa, é um microempreendedor individual, você vai ter chance agora de trabalhar para quem? Para quem, Wilson? Para o governo federal, para as prefeituras. Como é que eu consigo? Gabriel, explica aí. Antes de trazer a notícia, eu quero falar para vocês de casa que o governo federal do Brasil é o maior comprador do país. Então não tem ninguém no país que compra, que tem que pagar, que tem que contratar serviço, mais que o governo. Então presta atenção nessa notícia aqui que vai ser muito interessante. O governo federal lançou nessa terça-feira uma plataforma para facilitar a contratação de microempreendedores individuais, os famosos MEIs, para a realização de pequenos serviços em prefeituras e outros órgãos. Poderão se conectar à plataforma compradores públicos das esferas federais, estaduais e municipais. Chamada de Contrata Mais Brasil, a plataforma é uma espécie de marketplace de pequenas contratações públicas. Empresários e órgãos interessados em contratar os MEIs podem se cadastrar no site sem custo. Segundo o governo, esta é a primeira etapa do projeto. Nessa fase, a plataforma estará liberada apenas para MEIs e poderão ser feitas contratações de até R$ 12.545,11 em serviços de manutenção e pequenos reparos. Gabriel, R$ 12.545,11. Olha só, eu quero, Roberta de Cássia, que a gente coloque aqui, explique direitinho, para que esse microempreendedor individual, para que ele possa saber acessar. Eu mesmo tenho dificuldade, calcula essa gente mais humilde, que passa o dia inteiro trabalhando, labutando, às vezes até final de semana. Então, nosso programa vai explicar, assim que possível, como é que você acessa a plataforma, quais são os documentos que você precisa, tem que estar em dia com determinada certidão. Nós vamos explicar para você aqui, tá bom? Na verdade, é bem fácil abrir uma MEI, né? É só você entrar no site do gov.br, lá vai ter microempreendedor individual, que é o MEI, vai estar todos os requisitos, os critérios, e você pode abrir seu MEI em 5 minutos, levando aí seu CPF, CNPJ, enfim. Vou pedir pro Gabriel, essa semana ainda, explicar certinho, pegar o computador, explicar certinho, porque é fácil falar, é fácil abrir. Eu mesmo tenho dificuldade. Vamos explicar direitinho, com calma aqui, didaticamente, como é que abre e quem já tem a sua empresa aberta, como é que faz para acessar essas compras como disse o Gabriel aqui, que é o maior comprador, não é a Maggi, não é a Votorantim, não é o Pão de Açúcar, não é o Forte Atacadista, não é o Comper, não é a Amazônia Petróleo, os maiores compradores do Brasil. Quem é o maior comprador do Brasil? Né? É o governo federal. Ok, traz aí para nós essa última aí desse bloco. Vamos lá, pessoal. A próxima matéria vem do BBC News, onde traz como as tarifas de Donald Trump em relação ao aço e alumínio do Brasil podem prejudicar a economia americana. Eu quero essa matéria importante porque Mato Grosso é um grande produtor de alumínio. Ah, eu não sabia disso, Wilson. Onde é que tem alumínio aqui? Agora mesmo, o Grupo Votorantim e as suas subsidiárias estão explorando uma mina de polimetais em Aripuanã e não é pequena coisa não. Então Mato Grosso, além de produzir muito ouro, diamante, cassiterita, bauxita, temos gás de petróleo no Chapadão dos Parecis e muita riqueza em granito, uma grande jazida de mármore aqui na região de Cáceres, tem muita riqueza no subsolo de Mato Grosso. Então essa notícia tem a ver também não só com o Brasil, como também Mato Grosso. E aí, como é que esse Donald Trump pode prejudicar o Brasil nessa taxação, Gabriel? É isso aí. Então o Brasil é o segundo maior produtor de aço e alumínio do mundo, né? Só perde o Canadá. Só o Canadá? Só o Canadá. Ok. E aí o Trump quer taxar o Brasil em 25%. Hoje taxa em quanto?
Hoje eu não sei de cabeça em relação à taxação do... É bem menos aço, que 25. Mas é bem menos, é. E quer ir para 25. Quer ir para 25%. Mas no primeiro governo dele já fez isso também. Já o fez. Trump é craque em anunciar, ameaçar. Depois ele também recua, né? Recua. Da outra vez ele recua. Vamos ver se recua agora. Mas prejudica, Gabriel? Não, prejudica com certeza. Porque os Estados Unidos, né, como eu mencionei anteriormente, é o segundo maior comprador do Brasil em relação ao aço e alumínio. Então tem 25% de tarifa em cima do produto do Brasil. Com isso, o preço para você produzir esse aço, para você produzir esse alumínio também vai aumentar e vai atingir diretamente o empreendedor, o empresário brasileiro para entregar esse aço, para fazer essa exportação desse aço até os Estados Unidos. Né? Você entendeu, gente? Nós estamos produzindo nosso aço aqui. Vamos supor que hoje a gente paga 12,5% para colocar esse aço nos Estados Unidos. Agora vai pagar 25%, quer dizer, o nosso aço vai chegar lá muito mais caro. Quer dizer, eles vão dar opção para outros aços que vêm de outros países onde eles não estão colocando essa taxa de 25%. Na verdade, o Trump quer fazer exatamente isso. Ele quer fechar o mercado americano para que os americanos comecem a produzir esse aço, comecem a produzir esse alumínio, fazendo com que a economia americana aumente e melhore para os americanos, né? Mas fechando as portas para os estrangeiros. É uma promessa de campanha, né? Reativar o que eles chamam de quadrilátero da ferrugem, né? Da ferrugem, é. Ok, gente, nós vamos para o nosso intervalo comercial. Na volta. Está conosco aqui Vinícius de Carvalho. Esse é doutor mesmo. Daqui a pouquinho vamos avaliar o quadro político aqui em Cuiabá, Várzea Grande. Eu quero que o Vinícius fale um pouquinho como é que ele vê esta reunião da prefeita de Várzea Grande, que rufou o lombo, rufou o pau nos campos em Várzea Grande há poucos meses e hoje está lá no gabinete do senador Jaime Campos. Como é que é isso? É rapidinho, eu espero você aqui na volta. Ele é como uma floresta invertida. A gente explica. Enquanto a Amazônia, por exemplo, tem árvores enormes com raízes pequenas, o Cerrado possui árvores menores com raízes muito grandes. O Cerrado funciona como uma grande esponja que absorve e distribui a água por toda a região. Toda essa água garante a sobrevivência de grande parte da população brasileira, seja para o uso humano, para a geração de energia ou para a produção de alimentos. Você sabia que as ligações irregulares de energia elétrica, os famosos gatos, têm impacto negativo para você? Só em 2022, Mato Grosso perdeu mais de 100 milhões de reais por causa dessa fraude. Dinheiro que poderia ser investido em hospitais, escolas, nas ruas, mas acaba sendo desviado. Ao ver uma ligação irregular, é só informar as autoridades e a concessionária. A sua identidade será mantida em absoluto sigilo. Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Matheus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força, né? Cara, tipo Cicobi, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Vamos falar em voz ativa? Bora cantar? Vamos lá. Mas que uma escolha financeira se torne. Em Chapada dos Guimarães, você tem o endereço certo para diversão e bem-estar. A Casa da Serra dispõe de um ambiente onde você vai se sentir acolhido pela natureza em um espaço arejado e aconchegante. Venha desfrutar deste lugar especial que é a Casa da Serra, com tudo o que você precisa para relaxar e viver com quem você ama momentos inesquecíveis. Amazônia Petróleo, compromisso com você. Todo dia é um bom dia para economizar e encher o carrinho no Forte Atacadista. Confira!
Papel higiênico Deluxe, leve 12, pague 11, 12,49. Frango congelado Belo quilo, 8,99. Açúcar cristal doce dia 2 quilos, 6,29. Lava roupas em pó brilhante 1 kg e 600, 17,90. Farinha de trigo Vitoriosa 1 quilo, 3,15. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Olá você, muito obrigado pela sua audiência. Você é a razão principal do nosso programa. Manda para cá sugestões, puxe a nossa orelha, tá ok? Nós recebemos agora o doutor Vinícius de Carvalho, já começa o quente. Vinícius, campanha em Várzea Grande não foi fácil. O senador Jaime Campos disse num determinado momento que já havia comido a paca, que vinha agora descer com todo o seu manancial bélico para ajudar o Botelho. Acabou perdendo em Várzea Grande, perdeu em Cuiabá. As primeiras semanas da Flávia foram declarações duríssimas contra a gestão Calil Baracate e Campos, né? As duas famílias. Como é que você vê, hoje, dia 11 de fevereiro, a presença da prefeita Flávia Moretti no gabinete do senador Jaime Campos? Olá, Wilson, olá para o nosso público aqui, né, do programa Wilson Santos. É sempre um prazer muito grande estar com vocês. Bom, eu vejo como algo positivo, Wilson, ou seja, aquilo que falam de descer do palanque, né? Que realmente foi uma campanha muito tensa, né? Além dessas frases que você mencionou, o Jaime ainda disse que só numa catástrofe o Calil Baracate perderia a eleição, né? Em algum momento ele soltou essa também, que só se acontecesse uma catástrofe em Várzea Grande, eles não ganhariam, né, a reeleição do Calil, né? E a catástrofe aconteceu, né? Ela tem nome e sobrenome, Flávia Moretti, né? Que é a atual prefeita, né? Então, semana passada, inclusive, ele falou que estava faltando humildade para Flávia, né? Ela falou que ele não o conhece, enfim. Então, fico feliz que tenha chegado esse momento dela se apresentar, porque se ele não a conhece, é porque ela também não se apresenta para ele, né? De forma mais próxima, né? Então, ela foi a Brasília, segundo informações aqui do documento, né? Do site do documento, ela esteve cerca de 1h30 no gabinete dele lá, né, em Brasília, conversando sobre emendas, né, parlamentares, né? Ele que é hoje o grande despachante de emendas de Mato Grosso é o senador Jaime Campos, é o grande operador de emendas, né? Quem ocupa esse espaço historicamente é o Wellington Fagundes, mas o Wellington está na oposição, forçosamente, né? Está na oposição, porque PL, né, apoia o Bolsonaro, acabou indo para a oposição ao Lula, né? Então o Jaime, como está na base do Lula, né, União Brasil, tem 3 ministros, né, no governo Lula. O Jaime hoje é o grande distribuidor de emendas parlamentares aqui em Mato Grosso, né? Então eu vejo como algo positivo, Wilson, algo necessário. Campanha é uma coisa, governo é outra, né? Na campanha aquele choque, aquele embate, mas na hora de governar você tem que se aproximar de todo mundo, né? Bom, você fez uma observação que me chamou. Se o Jaime não conhecia a Flávia, porque o Jaime e a família Campos estão há 70 anos disputando o poder em Várzea Grande e, na maioria desse espaço de tempo, exercendo o poder em Várzea Grande. Seu pai foi 2 vezes prefeito, seu irmão foi prefeito, sua esposa foi prefeito, o Jaime foi 3 vezes prefeito, fez o Carlão prefeito, fez vários outros, Nereu, enfim. Nesses últimos 70 anos de Várzea Grande, mais de 50 anos, a cidade esteve sob o controle da família Campos. Como é que ele diz que não conhecia, não sabe quem é Flávia? Como é que alguém tão desconhecido como era Flávia Moretti venceu as eleições em Várzea Grande? Pois é. Não, o que é que estava por trás disso? O próprio Calil também ajudou a eleger, foi fundamental na eleição, né? E o avô deles, que era o Licínio Monteiro, né? Que foi deputado estadual, inclusive, foi o fundador de Várzea Grande, né? Foi quem emancipou Várzea Grande de Cuiabá, né? Para quem não se lembra, Várzea Grande era Cuiabá, era distrito de Cuiabá, até 1948. Ele foi emancipado. E o grande articulador disso na Assembleia, na época, Licínio Monteiro, né? Que é o padrinho, o avô político, praticamente, deles, né? Do Júlio e do Jaime Campos e do velho seu Fiote, né? Que era o Júlio Domingos de Campos. Havia um sentimento anti-Campos em Várzea Grande, ao ponto de alguém completamente desconhecida chegar e bater? Sim, na verdade o eleitorado de Várzea Grande, Wilson, ele tem essa característica, né, de 3 terços, assim, né? 1 terço é Campos, né, campista, né, vota neles mesmo. 1 terço, né, não vota neles de jeito nenhum, né? E o outro terço é pendular, né, oscila de um lado para o outro. Nessa eleição, a rejeição do Calil estava em torno de 40%, né? Era uma rejeição alta, era esse terço mais um pouquinho, né, mais um acréscimo ali, por conta da questão da água, sobretudo, né? Isso desgastou muito o Calil. E assim, esse era território da oposição, né? A Flávia viu isso nas pesquisas e trabalhou muito esse sentimento anti-Campos e acabou sendo eleita. Né? Eu também corroboro com você nisso. As eleições ficaram, a prefeita fez certo em ter ido a Brasília
E ela não procurou só o senador Jaime, não. A informação que eu tenho é que procurou também o gabinete do senador Wellington, da senadora Margarete Busetti também, e participa de reuniões outras tratando de importantes temas municipalistas. Vamos falar sobre a permanência do ministro Carlos Fávaro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Houve o convite do presidente Lula para a manutenção do Fávaro. Como é que está esse assunto? Então, eu sou o Fávaro, a balança mas não cai, né? Que a turma brinca, né? Mas balança, hein? Balança. Balança, menino. Esse balança. Todo dia. Eleição da mesa, balança. Eleição do Senado, balança. Todo dia estão trocando o Fávaro. E enverga, mas não cai. Tinha um programa de humor nos anos 70 da Rede Globo, né? Balança, mas não cai. Balança, né? mas não cai. Ele até brinca, o Fávaro cai, né? Cai na risada junto com vocês. Ele até tem uns vídeos dele brincando com isso, né? Mas assim, realmente essa articulação é antiga, né? De que o próprio Arthur Lira, né? Que agora saiu da presidência da Câmara, né? Dos deputados, ele pudesse assumir o Ministério da Agricultura. Eles vinham, o PP, né, vinha pressionando, que o PP é um partido muito ruralista. Você que foi deputado federal sabe, né, assim, eles têm uma presença forte de ruralistas na bancada ali do PP, né, do Partido Progressista, né. O próprio Valério Maggi, você tá, né, é do PP, né, e é um ruralista, claro, né. Então, assim, mas o Lula acabou reafirmando esse compromisso de manter o Carlos Fávaro, né? Porque ele, assim, o Fávaro tem apoio do PSD, né? Vamos lembrar que ele é senador pelo PSD, né? Que é um partido dos mais importantes aí da base do Lula, né? Então, a bancada toda endossa, né? A permanência do Fávaro como ministro. Ele tem sido um bom ministro, o Fávaro tem sido um dos melhores ministros, né? Sem favor nenhum para ele, sabe? Eu acho que no top 5, ou top 10 dos ministros do Lula entra o Fávaro. A economia está indo bem nessa parte. Haja top, hein? São quase 40 ministros, né? Né? Pois é, né? Haja top, é verdade. Quase 37, 38. Tem ministério aí no governo Lula que eu não sei para que serve. Cabe numa salinha desta aqui, ministro vai sair depois de 4 anos, ninguém nem sabe o que fez, de onde veio, como que caiu de paraquedas, como que vira ministro. Aquela moça mesmo, irmã da vereadora Marielle Franco, né? Jesus, rapaz, não dá para entender certas coisas. Eu já até disse isso ao ministro Fávaro, o presidente Lula precisava fazer uma reforma, enxugar o tamanho da máquina. A sociedade não aceita mais esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Janaína Riva se posicionou hoje num tom ameaçador em relação ao BRT. Como é que foi essa fala da senadora, da deputada Janaína Riva? Ela vai gostar dessa. Vai gostar dessa falha, né? Está profetizando, é o alto-faro do Wilson, está profetizando aqui. A Janaína senadora, né? Tá certo, né? Vamos gravar esse programa, vamos guardar esse programa, né? É uma previsão. Na verdade, eu engasguei aqui. É uma previsão, alto-faro, mas é uma profecia do Wilson aqui. Ela que é pré-candidata ao Senado, né? A Janaína Riva. Então, ela está manifestando preocupação, Wilson, com essa decisão correta, na minha avaliação, que o governador Mauro Mendes tomou de rescindir o contrato com o consórcio que está executando a obra do BRT, né? Porém, existe o risco de judicialização, né? Porque o direito administrativo faculta, né, que a administração pública, né, possa romper contratos, né, na defesa do interesse público, cláusulas exorbitantes, enfim, né? Mas a empresa pode questionar, né? Todo ato administrativo é passível de revisão judicial, né? Então, o perigo que ela está colocando é uma judicialização que possa vir a travar a obra, né? A obra ficar parada, né? Como ocorreu com o VLT, né? Então, teria que ser algo amigável, né? Algo de comum acordo aí entre o consórcio e o governo do estado para evitar, né? No acordo teria que ficar amarrado que nenhuma das duas partes vai judicializar posteriormente essa ruptura, né? Ok, esse foi o doutor Vinícius de Carvalho, historiador, mestre e doutor em História mato-grossense, que trouxe aqui o panorama, né, sobre o encontro da prefeita de Várzea Grande, a segunda mais importante cidade do estado, com o senador Jaime Campos, né, patriarca da política varzea-grandense. Analisou também a permanência do ministro Carlos Fávaro no mapa e também analisou aqui o alerta dado pela deputada Janaína Riva dos riscos de judicialização da obra do BRT Várzea Grande e Cuiabá. Vinícius, 1 minuto para as suas despedidas. Não, é isso mesmo, né? Só destacar, né, que para completar que o Lula se comprometeu a manter o Fávaro, né? E assim, o Arthur Lira já teve uma grande vitória na Câmara, né? O Hugo Mota, né, que foi presidente eleito lá,
do Republicanos da Paraíba, né, já é o nome dele, né, o nome do Arthur Lira, né? Então, assim, ele não pode crescer demais também, o Arthur Lira, né? Se ele apontar, eu quero tal ministério, o Lula der também, qual vai ser o próximo passo, né? E fora que o Favaro, além do PSD, Wilson, ele tem apoio dizem que existe dentro da bancada ruralista, tem uma bancada do Grupo Amage, né? O Grupo Amage é muito forte, então estima-se entre 50 a 60 deputados e deputadas federais que são alinhados ao Grupo Amage e, claro, né, o Favaro, né, é muito ligado ao Blário e ao Eraí Image, né, que ajudam na manutenção dele. Obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Ok, Vinícius, muito obrigado. Nos aguarde depois do intervalo comercial. Já estão aqui nos estúdios Silvano Cruz e a Tânia Mendes. Eles disputam a direção da União Cochipoense de Associações de Moradores de Bairro dessa região importantíssima na capital do estado. É rapidinho. Muito obrigado, doutor Vinícius. Obrigado, senhor. Ele é como uma floresta invertida. A gente explica. Enquanto a Amazônia, por exemplo, tem árvores enormes com raízes pequenas, o Cerrado possui árvores menores com raízes muito grandes. O Cerrado funciona como uma grande esponja que absorve e distribui a água por toda a região. Toda essa água garante a sobrevivência de grande parte da população brasileira, seja para o uso humano, para a geração de energia ou para a produção de alimentos. Você sabia que as ligações irregulares de energia elétrica, os famosos gatos, têm impacto negativo para você? Só em 2022, Mato Grosso perdeu mais de 100 milhões de reais por causa dessa fraude. Dinheiro que poderia ser investido em hospitais, escolas, nas ruas, mas acaba sendo desviado. Ao ver uma ligação irregular, é só informar as autoridades e a concessionária. A sua identidade será mantida em absoluto sigilo. Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Matheus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força, né? Cara, tipo Cicobi, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Vamos falar em voz ativa? Bora cantar? Vamos lá. Mas que uma escolha financeira se torne. Em Chapada dos Guimarães, você tem o endereço certo para diversão e bem-estar. A Casa da Serra dispõe de um ambiente onde você vai se sentir acolhido pela natureza em um espaço arejado e aconchegante. Venha desfrutar deste lugar especial que é a Casa da Serra, com tudo o que você precisa para relaxar e viver com quem você ama momentos inesquecíveis. Amazônia Petróleo, compromisso com você. Todo dia é um bom dia para economizar e encher o carrinho no Forte Atacadista. Confira. Papel higiênico Deluxe, leve 12, pague 11, 12,49. Frango congelado Belo quilo, 8,99. Açúcar cristal doce dia 2 quilos, 6,29. Lava roupas em pó brilhante 1 kg e 600, 17,90. Farinha de trigo Vitoriosa 1 kg, 3,15. Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Ele é como uma floresta invertida. A gente explica. Enquanto a Amazônia, por exemplo, tem árvores enormes com raízes pequenas, o Cerrado possui árvores menores com raízes muito grandes. O Cerrado funciona como uma grande esponja que absorve e distribui a água por toda a região. Toda essa água garante a sobrevivência de grande parte da população brasileira, seja para o uso humano, para a geração de energia ou para a produção de alimentos. Você sabia que as ligações irregulares de energia elétrica, os famosos gatos, têm impacto negativo para você? Só em 2022, Mato Grosso perdeu mais de 100 milhões de reais por causa dessa fraude. Dinheiro que poderia ser investido em hospitais, escolas, nas ruas,
mas acaba sendo desviado. Ao ver uma ligação irregular, é só informar as autoridades e a concessionária. A sua identidade será mantida em absoluto sigilo. Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Mateus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força. Cara, tipo Cicobi, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Vamos falar em voz ativa? Bora cantar? Vamos lá. Mas que uma escolha financeira se torne. Em Chapada dos Guimarães, você tem o endereço certo para diversão e bem-estar. A Casa da Serra dispõe de um ambiente onde você vai se sentir acolhido pela natureza em um espaço arejado e aconchegante. Venha desfrutar deste lugar especial que é a Casa da Serra, com tudo o que você precisa para relaxar e viver com quem você ama momentos inesquecíveis. Amazônia Petróleo, compromisso com você. Nós voltamos ao programa no último bloco. Eu quero que você assista com atenção essa matéria sobre o AVC, o acidente vascular cerebral, com a doutora Natasha. Leandro, por favor, põe essa matéria do AVC agora. Olá, eu sou Natasha Slisarenko Barreto, sou médica, patologista clínica e pediatra. E hoje a gente vai conversar sobre AVC, acidente vascular cerebral, também chamado de derrame cerebral. Você sabia que as doenças cardiovasculares nas quais o AVC se enquadra é a causa mais comum de morte no Brasil? Pois é. Até 2018, o AVC era a segunda causa de morte, perdia só para o infarto e o AVC. De 2018 para cá, o AVC tomou a primeira posição, ou seja, é a principal causa de morte no Brasil. E o que é esse acidente vascular cerebral ou derrame cerebral? Na verdade, é quando existe a interrupção do fluxo de sangue para o cérebro. Isso pode acontecer por causa de dois fatores. Primeiro, quando entope um vaso do cérebro, que é o que a gente chama de AVC isquêmico, ou quando arrebenta um vaso dentro do cérebro, que é o AVC hemorrágico. Quais são as causas disso, né? Antes de falar das causas, é importante lembrar que o AVC é uma importante causa de mortalidade, como eu falei, e morbidade. E que tempo é cérebro, cada minuto conta. Quando a gente está na frente de um paciente que tenha, por exemplo, você manda ele rir, um lado da boca não mexe, manda ele suspender os braços ou as pernas e um lado está mais fraco, ou manda ele falar uma frase ou cantar uma música, ele fala enrolado, isso existe suspeita de AVC. O que é que eu tenho que fazer nesses casos? Primeira coisa, acionar o SAMU, ligar para a emergência, levar esse paciente para um serviço de emergência, porque, como eu falei, tempo é cérebro, cada minuto conta. Então, precisa entrar logo no serviço de emergência para que possa fazer, se for um caso de AVC isquêmico, desentupir aquele vaso, tirar o que está entupindo aquele vaso. Mas, como eu falei, quais são as causas do AVC? Existem várias causas, mas as mais comuns é pressão alta, a aterosclerose por causa do colesterol alto, diabetes, o estresse, arritmia cardíaca. Então, tem várias causas. E como é que a gente pode evitar? Como é que a gente pode prevenir o AVC ou o derrame? Primeiro, mantendo os níveis de pressão arterial dentro da normalidade. Segundo, controlar os níveis de colesterol, de triglicérides, das gorduras no nosso organismo. Terceiro,
controlar o diabetes. Além disso, trabalhar a questão aí da atividade física, de uma alimentação adequada e também frequentar o médico. Ir ao médico pelo menos uma vez por ano e fazer o seu check-up. É isso. É isso aí, gente. Na gestão do prefeito Emanuel, foi implantado aqui no pronto-socorro um serviço para atender AVC. Pedi ao prefeito Abílio que recupere esse serviço, é muito importante. Ok? Eu, em setembro, pedi um assessor meu. Meu assessor de imprensa faleceu em setembro, Robson, com um acidente vascular cerebral. Sofreu um AVC, passou uma semana aqui no HMC, infelizmente nunca mais retornou. Não brinque com isso. Nós recebemos com muito prazer aqui a Tânia Mendes, ela é presidente da Associação de Moradores do Jardim Industriário 2, na região sul de Cuiabá. A Jovelina, que preside o Recanto do Sol, e o Silvano Cruz, que preside a Associação de Moradores do São João del Rei. Eu começo perguntando a Tânia, que é a candidata a presidente da UCAM. Tânia, há quanto tempo você está no movimento comunitário e por que deseja assumir a presidência da UCAM? Bem, fazem 5 anos que eu estou como presidente do Jardim Industriário 2 e o que me traz hoje a ser candidata à presidência da UCAM é devido a muitas insatisfações e perguntas que você faz e você não tem resposta, né? Até mesmo a regularização do meu bairro eu tive que fazer por terceiros porque a própria UCAM não conseguiu fazer, entendeu? Aí então você vai acompanhando os trabalhos, não tem uma transparência. Nós não temos essa transparência. Hoje a UCAM congrega quantas associações de moradores no Cospó? São 117, mas aptas a votar tem 90. Todos os bairros do Cochipó estão filiados ao UCAM? Eu acredito que não. Ficam de fora quantos? Desses 117, você tem 90, então ficam de fora 27, né? E nesse caso votam o presidente e o vice de cada associação? Exatamente. Ex-presidentes também votam, Tânia? Não. Não, né? Só o presidente e o vice. E daí tem mais uma questão que eu estou atrás pedindo, a questão de ter interventores e tem aclamados. Né? Aí então tem uma diferença, porque tem aclamados, que é o presidente e vice também, e o interventor, que é um voto. Aí, mas tem umas situações lá que o colégio eleitoral da UCAM é de quantos membros? 180? Era para ser, né? Mas como tem essa diferença aí de interventores, aí, se não me engano, está 168. Eu fiz um ofício solicitando isso para termos exato, mas infelizmente eu não consegui ter em mãos para me lhe dar uma resposta exata. A eleição é que dia? No próximo domingo, dia 16. Agora, dia 16 de fevereiro? Exatamente. Tânia, cite 2 tomadas de decisões que você vai fazer na sua gestão. A UCAM móvel. UCAM móvel. Isso. Nós irmos até o presidente, que tem muitos que têm dificuldade para vir até a sede. Então, a gente tem que facilitar o nosso associado, né? E a outra medida? E a outra, fazermos uma criação, né, o portal de transparência e gestão, né, com parcerias públicas, né? Inclusive, ir lá no seu gabinete pedir emendas. Já está sempre à disposição. Vamos ver agora, Jovelina, minha amiga. Recanto do Sol, diga aí para o telespectador onde fica e por que é que você quer compor a diretoria da UCAM. Então, o bairro Recanto do Sol é o primeiro bairro do início do contorno leste, efetivamente um bairro esquecido, né, nos últimos tempos, primeira vez que eu assumo a gestão do bairro. Cobramos muitas vezes, né, asfalto, energia, saneamento básico, e a gente voltou a pedir esse ano tudo de novo. É oriundo de ocupação? É uma Coab? Como é que é? É um loteamento, onde as loteamento pessoas particular? Isso, foi vendido há 25 anos atrás e as pessoas constroem a sua residência.
Enfim, estar participando com esse grupo aqui, né, eu me enquadro no Conselho Fiscal, a gente percebe algumas coisas não bacanas, principalmente do tempo de 28 anos, né, que pela primeira vez uma chapa está concorrendo e na cabeça uma mulher, que a gente sabe que a mulher... Então essa atual diretoria aí está há quantos anos no comando? Rodando entre eles aproximadamente 28 anos. 28 anos. 28 anos. É o mesmo grupo. É aquela história da troca de cadeiras, né? Sei. Então a gente veio, né, pedir efetivamente o voto para o presidente e para o vice, né, nesse contexto. O número da chapa é 1 ou 2? 2. Chapa 2. Peça voto, gente. Então vamos pedir O Dante voto. me ensinava, a obrigação do candidato. É pedir voto. O candidato só tem uma obrigação, é pedir voto. Mas, você não quer ser candidato, não vai nem pedir meu voto. O povo se sente dono da decisão. Então Isso. pode pedir, fica à Então vontade. vamos pedir voto. Chapa 2 ou 1? Chapa 2. Chapa 2. Domingo, chapa 2. Domingo, presidentes e vices, vote chapa 2 pela renovação da União Cochipoense de Moradores de Bairro. Ok. Do Cochipó da Ponte. Vamos ouvir aí o Silvano Cruz. Silvano é presidente eleito, reeleito da Associação de Moradores do São João del Rei. Ele compõe como... Vice-presidente. Qual a palavra, Silvano? Boa noite, agradecer pelo espaço aqui, deputado. A gente está aqui num desafio. Minha diretoria também, a maioria lá é mulher. Estamos num desafio agora de novo, numa diretoria que vai ser comandada pelas mulheres. Agora na Câmara Municipal, né? Está virando moda, é? Está virando moda. Então, nós estamos aí pedindo a oportunidade aí para a Chapa 2, para fazer um trabalho elevado ao presidente do bairro, que hoje os presidentes estão distantes daquela sede. Aquela sede lá hoje precisa de uma reforma. Hoje ela passa por uma deterioração, ela moia mais dentro do que lá fora. Tem uma obra inacabada lá dentro que é o futuro centro comunitário, a obra há muito tempo. E nós vamos fazer um trabalho diferenciado. O presidente, vamos fazer o CAMOV, igual a nossa presidente falou. Nós estamos colocando nosso CPF aqui, para que nós vamos fazer um trabalho igual eu fiz no meu bairro, igual a Tânia fez, igual o sonho da José fazer no bairro dela. Então peça a volta, Silvano, nós estamos encerrando o programa. Então nossa chapa é chapa 2, nós é a renovação do Cochipó. E eu quero aqui, deputado, pegar rapidão aqui o trabalho que eu fiz pelo Del Rey, rapidão aqui, o centro comunitário, que foi através do senhor, 200 mil, fizemos uma escadaria, 7 mil títulos, vamos fazer a regularização fundiária em todo o Cochipó. E agora o senhor contemplou a UBS São João del Rei, que vai contemplar aquela região 2 milhões. Vamos bater o martelo agora com o nosso prefeito Abílio, para que a gente finalizar, e quem vai ganhar com isso é a nossa região, essa obra tão importante. É chapa? Chapa 2, domingo agora, chapa 2, dia 16, lá na Alcan. Ok? Amanhã ou depois nós vamos trazer também aqui o pessoal da chapa 1. Gente, obrigado. Fique com Deus, porque nós vamos com ele. E até amanhã.